Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça em mais uma noite de trabalho. O tema para a noite de hoje é falar um pouco sobre esse momento de transição, até para que possamos entendê-lo bem, possamos estar aptos a contribuir com o processo da transição. E talvez ajudar na reflexão de muitos, tirando um pouquinho do medo, da fantasia, e entendendo exatamente como o processo deve acontecer e nos envolver. Então, para o nosso ponto de partida, eu queria que nós recordássemos o que é o processo de progressão dos mundos. E para isso, nós vamos recorrer ao livro A Gênese. Nós vamos buscar lá no item 2 do capítulo 18, um trecho que diz assim: o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Então, nosso globo, ele muda. Ele se transforma. Continua dizendo assim: ele vai progredir fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Muito bem. Esse trecho da Gênese vai nos dizendo que os mundos não são iguais, porque eles mudam no tempo, eles progridem, e o progresso acontece fisicamente, a estrutura física do planeta se transforma, e acontece moralmente com a mudança dos habitantes do planeta, estejam eles encarnados ou desencarnados. Continua dizendo: ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, se você começa a fundir esse conhecimento com o da ciência tradicional, você começa a perceber que o mundo, na sua condição mais primitiva, mostrava-se praticamente inabitável. E que daquele ponto até os dias de hoje, muita transformação física aconteceu. Os continentes foram se separando, momentos de gelo e degelo. A estrutura do planeta se tornou melhor para a presença humana. E também, comparando a condição dos habitantes primitivos, dos homens das cavernas, com a nossa condição hoje, é possível entender que nós também avançamos do ponto de vista moral e intelectual. A nossa capacidade não apenas de compreensão das leis naturais, mas da utilização dessas leis para a transformação do meio, aumentou muito. Então, há de fato progresso nos dois sentidos. Mas muito bem. Como é que isso acontece? Quais são esses momentos onde essa transformação chega? E aí, a transição planetária, esse instante que nós chamamos, é exatamente o período onde o mundo passa de uma categoria para uma outra categoria na classificação dos mundos habitados. Você lembra qual é a classificação? Então, você tem aqui, o estágio inicial, que são os mundos primitivos, depois, na sequência, os mundos de provas e expiações, depois os mundos de regeneração,
os mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos. Se a transição é o momento de transformação de uma categoria na outra, nós vamos ter, então, 4 diferentes momentos de transição para todos os mundos habitados. Então, isso não é algo novo, tampouco é uma exclusividade do planeta Terra. Ok? Estamos bem? Então, todos vão viver essas 4 experiências e a Terra, estando no mundo de provas e expiações, já passou por isso uma vez e encontra-se passando pela sua segunda experiência. Ok? A primeira grande experiência, nós mais ou menos tentamos alocar ali no momento da descoberta da escrita, quando nós passamos a registrar a nossa própria história, e a segunda fase é essa que nós estamos passando agora. Então, nós estamos transicionando de expiação e provas para regeneração, e para que essa transformação aconteça, vão ser necessários alguns ajustes. É preciso transformações físicas na composição dos organismos vivos, na moralidade dos indivíduos e na própria psicosfera do planeta. Então vão se operar muitas transformações. Porque o objetivo é tornar o planeta passível do maior número de espíritos que ele puder comportar. Para isso eu preciso continuar fazendo alguns ajustes. E para que o indivíduo possa tirar o maior proveito do planeta, é preciso que ele também passe por alguns ajustes. Então, continuaremos melhorando o nosso corpo físico. E isso deve acontecer de forma bem significativa ao longo desse próximo milênio que a gente vai viver. Ok? Tudo bem por aí? Quais são as características desse mundo de regeneração? E é fácil, você vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 17 do capítulo 3º. Diz assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura, do ódio que sufoca. Então, vamos começar a colocar alguns elementos importantes. Algumas falas vendem a ideia de que nós estamos nos purificando completamente. Dá a sensação de que nós vamos nos transformar em seres angelicais. Não é. Não é. Não tem salto no processo evolutivo. Tudo caminha gradativamente. Faz parte do planejamento divino. Então, aqui também vai acontecer assim. O que acontece é que gradativamente o homem vai se aproximando da execução das leis divinas. Ele vai aos poucos tomando conhecimento, entendendo e vivendo as leis de Deus. Há uma história muito antiga que fala, de uma forma mais lúdica, que o indivíduo, o espírito, o ser humano, ele vai se desenvolvendo com 2 asas. Vocês já escutaram isso? Uma asa do conhecimento e a outra da moralidade. Na verdade, isso não é exatamente assim. Uma asa é o conhecimento das leis de Deus. E a outra é a vivência das leis de Deus. Então, o que nós associamos muitas vezes a um desenvolvimento intelectual, como se ele tivesse restrito às leis da matéria densa, não é verdade.
O entendimento é das leis naturais. É entender como tudo funciona no universo, como todas as leis se aplicam. E isso leva um tempo e exige de nós maturidade. O outro lado é aprender a utilizar essa ferramenta para o seu desenvolvimento e maturidade. É a vivência das leis naturais. Então, essas duas componentes vão gradativamente mudando no tempo, fazendo com que você amadureça e aproximando você da condição de espírito puro, aonde você verdadeiramente vai entender todas as leis e vai viver as leis em plenitude. Ok? Bom, então, aqui na condição de mundo de regeneração, você não chegou ao topo do processo evolutivo. Você está muito longe. Se você não chegou ao topo, significa que você ainda não consegue viver em plenitude as leis divinas. Por consequência, ainda existe o mal. Porque o mal é o resultado das nossas ações egoístas. É quando você faz algo para satisfazer suas paixões ou necessidades sem medir as consequências. E como você não mede as consequências das escolhas que realiza, muitas vezes você não liga se atropela alguém, se precisa passar por cima de alguém, se você precisa tirar alguém do seu caminho. Mas todas as ações praticadas por nós sempre querem o bem, o nosso. O amadurecimento vai fazer com que as suas ações passem a querer o bem não só para você, mas para todos. Aí você começa a medir as consequências dos seus atos. Deu para entender? Então, esse efeito ele é muito importante, porque ele vai ampliando a sua capacidade de fazer escolhas. E é aí que muda. Deu vontade de falar num assunto, mas eu não sei se eu deveria entrar nele. Eu vou passar nele bem tangencialmente, assim. As pessoas confundem muito o que é livre-arbítrio. Acham que livre-arbítrio é um presente, é um direito seu. Não é, não. E que você tem total liberdade de escolha. E também não é, não. Porque eu não posso escolher o que eu não entendo. Se eu não entendo como aquilo muda, eu não tenho como fazer escolha. Então você sai primeiro daquela condição bem simples de escolher, que é sim ou não, quero ou não quero, mas depois as escolhas vão ficando complicadas. Não é mais só sim ou não, tem um monte de nuance. E em muitas circunstâncias, você sequer enxerga as nuances. Se você não enxerga, como é que você tem a possibilidade de escolher? Deu para entender? De verdade? Isso não é muito fácil, não. Mas essa lógica ela é importante. Então, você vai saindo da condição determinística de viver e vai ganhando condição de livre-arbítrio de escolher. Deu para entender como é que funciona? Então é por isso que você vai aos poucos aprendendo a lidar com aquilo que você tem capacidade. É igual a gente na vida aqui. A criança também pode escolher pouca coisa, porque ela não entende muita coisa. Então você não pode querer que ela escolha algo que ela não sabe como funciona. Porque ela não consegue medir o risco. Ela não sabe as consequências daquilo. Por isso que a gente tem tantos atenuantes. Deu para entender? Como você escolhe sem saber o que é que você está escolhendo, aquilo gera para você um atenuante. Depois que você entende como funciona e quais são as consequências do que você está escolhendo, o atenuante vai indo embora. Você vai ficando mais responsável pela tomada de decisão. Deu para entender isso? Então, aqui a gente vai ampliando a compreensão e melhora a qualidade das nossas escolhas.
É como se nesse ponto nós conseguíssemos criar um certo pacto entre nós, espíritos ligados ao planeta, de viver para ensaiar a prática do bem. Há um conjunto, há um esforço coletivo para a vivência do bem. Aí ameniza um pouco essa sensação, a propagação das escolhas ruins que representam o mal. Não é que ela vai deixar de existir, porque você ainda não sabe escolher direito. Se você não sabe escolher direito, você ainda vai fazer o mal. Perdão. Mas isso vai sendo atenuado, porque há um coletivo mais empenhado em fazer o bem. Deu para entender? Sim? Todo mundo bem? Então, continua dizendo, o homem lá ainda é de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparado à terra, esses mundos representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Mas nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. E aí, entenda, de uma forma geral, todo mundo que tiver mais ou menos aderindo a esse pacto do bem, vai junto. Mas é preciso que você demonstre que de verdade quer esse pacto. Vai se esforçar. Querer o pacto não significa que você é capaz de cumpri-lo, mas você vai se esforçar para isso. Caso contrário, você vai retornar a um mundo de provas e expiações. Ok? Tudo bem? Tá bom. Estão com a cara assim, meio... Tá todo mundo acompanhando a lógica? Então tá bom. Bom, se isso é normal, tem algum exemplo de algo parecido que aconteceu? Tem. Nós vamos pegar um exemplo anterior, extraído do livro A Caminho da Luz, Psicografia Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, lá no capítulo 3. Diz Emmanuel, nos mapas zodiacais, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela atingira a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. E aí, vamos esclarecer. A gente tem muita a ideia de que Capela é um planeta. Capela não é um planeta. Capela é um sistema estelar, igual ao nosso, com vários planetas. Então você tem um sistema funcionando e naquele sistema calma, tudo vai dar certo. E naquele sistema, à semelhança do que está acontecendo conosco agora, um dos planetas passava por uma fase de transformação. Então lá no sistema de Capela, um planeta, como a Terra, passava por uma fase de transformação, saindo da condição de provas e expiações para a condição de mundo de regeneração. O que acontecia lá? Alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultavam a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtude, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Você lê assim, vai passando, né? Porque as pessoas falam sobre transição planetária e dão a ideia que todo mundo vai embora da Terra. Ele está contando aqui
que lá em Capela, só para registrar e você fixar isso, quantas pessoas tem encarnadas no planeta hoje? Mais ou menos. Você tem ideia? Você consegue chutar? 8 bilhões. Encarnado. Deve ter, mais ou menos, o dobro ou o triplo desencarnado. Então, nós devemos estar nos aproximando aí dos 20, 30 bilhões de espíritos. Ok? Capela era mais ou menos a mesma coisa. Ele está falando que quantos iam ser movidos? Alguns milhões. Então não pensa, primeiro, que vai sair removendo todo mundo do planeta, não. Não é isso, não. Não é isso que vai acontecer. O que vai ser ajustado é que tem alguns espíritos que estavam impedindo o caminho da evolução geral. Eles dificultavam muito esse processo. Aí, estes foram afastados. Você entende agora por que é que ainda continua existindo o mal? Porque nós somos maus. E como nós somos maus, o mal ainda vai existir. Ok? Eu estou falando muita novidade hoje? Não. Porque eu falei que nós somos maus, vocês fizeram uma cara para mim assim, dizendo assim, não, eu não. Eu sou bom. Não é não. Se você fosse bom, você estava num mundo feliz. Então você não é bom não. Essas realidades nós precisamos entender para poder... Por que nós estamos passando por isso? Porque isso reflete nosso estado íntimo. Então, como nós ainda somos muito egoístas, nós somos muito vaidosos, nós somos muito violentos, nós praticamos o mal. Mais ou menos, mas praticamos. Ok? As grandes comunidades espirituais diretores do cosmos deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, os espíritos angelicais, os cristos que tomam as decisões da condução das grandes coletividades planetárias, decidiram que esses espíritos seriam alocados aqui na Terra, com a presença do nosso Cristo, entendendo o que devia acontecer. E aí esses espíritos foram trazidos para cá para ajudar o desenvolvimento. E aí eu queria fazer uma outra colocação, que é tão engraçado isso, às vezes eu me pego rindo sozinho. Nós estamos muito acostumados a falar assim, são espíritos muito evoluídos, não é? Mas esses daqui, que são iguais a nós, quando vieram para cá, e olha que aqui só foram os piores, certo? Só vieram para cá aqueles que estavam atrapalhando a continuidade do processo evolutivo dos que ficaram lá. E esses que vieram para cá eram os espíritos muito evoluídos. Deu para entender? Esses eram os espíritos muito evoluídos. Porque eles chegaram aqui no mundo primitivo, que o cara não sabia fazer nada. E aí você vai e começa o processo, aí vai descobrir o fogo, aí vai inventar a roda, aí vai aprender a usar metal, aí vai começar a transformar o corpo. Eles eram espíritos muito mais evoluídos. Todo o trabalho genético para sair do corpo de um macaco e chegar num corpo
mais parecido com o nosso, é obra deles. Então, esse processo foi construído com uma ajuda muito importante. Eles eram muito mais evoluídos que os espíritos que estavam aqui. Então, isso é sempre algo muito relativo. Entende? Então, o que acontece agora é que nós também vamos receber um lote de espíritos muito evoluídos. Da mesma forma como aconteceu na transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Então, resumindo, nós vamos viver o segundo evento. Esse evento está relacionado com o ciclo planetário da Terra, porque nós atingimos um ponto onde é possível mudar o padrão evolutivo. E essa mudança, para que ela aconteça, vai ser necessário o expurgo de alguns milhões de espíritos, que vão dificultar a marcha da coletividade. Então, não vai sair metade da população, não vai sair um terço da população, vão sair alguns poucos milhões de espíritos. Ok? E o que esses ciclos representam? Aí a gente precisa entender um pouquinho por que o ciclo tem a ver com a transição. Bom, lá na Gênese, no capítulo 18, ainda lá no item 8, o Espírito Arago traz uma mensagem interessante. Ele diz assim: cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. A gente vai mais devagar nesse negócio aí. O que é que ela está dizendo? Assim, olha, você conhece, você estudou, você passou pela escola, e a escola diz você, olha, a Terra tem um movimentozinho que ela gira em torno do seu eixo e produz dia e noite, e te dá a sensação de tempo. É um ciclo. Ela gira em torno dela e cria um ciclo. Ela tem um outro movimento que gira em torno da nossa estrela, que nós chamamos de Sol. E esse movimento também cria um ciclo. Ele é cíclico, ele se repete o tempo todo, bem parecidinho. E cria um ciclo. Então o que ele está dizendo é que, além desses movimentos que ele está chamando de movimentos simples, existem outros, que são movimentos um pouco mais complicados, porque são movimentos mais longos que às vezes demoram milhares de séculos. Milhares de séculos. Porém, que como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o do nascimento até o máximo efeito, após o qual vai ter decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida. Como acontece naturalmente nesses... Ué, cadê? Tá faltou um. Ih, rapaz. Eu pensei que ia aparecer os dois. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Bom, então vai ter momento que você está mais afastado, vai ter momento que você está mais perto. Só que aqui tem uma parada muito interessante. Para a gente, só existem esses ciclos. Porque os outros ciclos transcendem em muito o ciclo reencarnatório. Muito. Então, aquilo que tem ciclo aí de 100, 150 anos, a gente acredita, a gente vê mais ou menos acontecer, tudo bem. Mas aquilo que leva 1 milênio para acontecer, para a gente é como se não existisse. Porque eu não consigo ter ninguém que sobreviva há tanto tempo para registrar e confirmar que de fato estabeleceu um ciclo. Porque para eu conseguir fazer isso, eu precisaria ver pelo menos 2, 3, 4 vezes. Para dizer, eita, é igual. É exatamente igual. Feito o dia e a noite, que se repete, e repete de novo, e repete de novo, e repete de novo. E eu consigo achar um padrão repetitivo para dizer, aqui tem um ciclo. Esse muito longo, eu não consigo ver. E como eu não consigo ver, é como se ele não existisse. Ok? Mas o que ele está explicando aqui é que do mesmo jeito que tem esses ciclos pequenininhos que você já aprendeu a identificar, existem outros grandes que você não está conseguindo enxergar.
E aí ele continua. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Isso é o que a gente estava comentando agora. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças. Revoluções essas cujos efeitos, conseguintemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação de que nem sequer suspeita. Esses períodos que, pela sua extensão relativa, confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. Então, quando você pensa do ponto de vista do ciclo reencarnatório de um espírito, realmente é uma coisa absurda. Mas quando você pensa em como o universo se movimenta como um todo, aquilo é normal. Aquilo é um ciclo absolutamente normal. Bom, entendi que tem ciclo, mas eu não consegui absorver o que é que isso tem a ver com a transição ou com o fenômeno de expurgo. Não ficou claro para mim, não. Bom, é o seguinte. Primeiro vamos entrar no conceito de expurgo. Veja bem, em cada momento da transição planetária, acontece um ajuste populacional. A população total do planeta sofre uma adequação. Nesses momentos, acontece um fenômeno que a gente chama de degredo. É um nome que nós aqui na Terra inventamos. Né? Então vai ter o degredo. Para os espíritos que não mais se adequem à nova condição vibracional, motivo pelo qual eles vão ser encaminhados para outro lugar. Um lugar adequado à vibração deles. Em que momento acontece isso? E o que isso tem a ver com o ciclo planetário? As duas perguntas que nós precisamos entender agora. Então, tudo bem, vai ter um ajuste populacional, vai ter gente que vai sair daqui, mas eu ainda não consegui enxergar a conexão. Então, vamos em frente, devagar. O Espírito Arago continua falando da influência dos corpos. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Você já tinha pensado nisso? Todos os corpos de um sistema estelar reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias. E nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência das componentes das influências de todo o sistema. Você entendeu o que está escrito aqui? Quando você decide iniciar uma guerra no planeta, o que acontece? A vibração da guerra que está sendo produzida afeta os planetas vizinhos no sistema solar. Não se limita à Terra. Quando encarnam muitos seres necessitados e o padrão vibratório coletivo baixa, afeta os planetas vizinhos. E quando planetas mais desenvolvidos se aproximarem da Terra, a vibração deles afetará o desenvolvimento na Terra. Você entendeu? Então, há uma ação solidária. Ele diz algo muito maior. Ele diz assim, olha, essa ação não é só vibracional do ponto de vista moral. Ela tem efeitos físicos. Porque várias vezes as perturbações que você identifica no seu planeta são fruto dessa confluência de energia. Ok? Ele diz assim, eu vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros.
na razão da proximidade ou do afastamento resultante do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa é como um arquipélago da imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sob a influência das que ela se aproxima. E aí eu acho que está ficando bom, mas eu vou parando. O planeta gira em torno da estrela. Um conjunto de planetas que cercam essa estrela gira em torno de outros conjuntos de planetas com estrelas. E esse grupo todo gira em torno de outros grupos e assim sucessivamente. De forma que cada conjunto desse interfere no outro quando se aproximam. Veja bem, você está sofrendo aqui o efeito de muitas coisas que você nem sequer tem ideia que existem. Mas que a simples aproximação deles provoca um efeito real na nossa vida e no nosso processo evolutivo. Ok? Deu para entender? De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas e os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim vai, até o nível do átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais, que se não parecem perturbações, porque a brevidade da vida não permite que lhes percebam mais do que efeitos parciais. Então, grandes movimentações do planeta, ciclos tipo gelo e degelo, que você vê com muitas centenas, milhares de anos, muitas vezes são efeitos da aproximação ou do distanciamento de algum grupamento de orbes com seus respectivos espíritos. Certo? Para começar a abrir a cabeça. Aí, acompanhou? Mais ou menos, pelo menos? Até aqui? Então agora vamos começar a falar da gente. Você já entendeu que nós não somos isolados. Tem muita gente interferindo com a nossa vida. E a própria Terra tem seus próprios ciclos. Então vamos tentar entender um pouquinho. Então, a gente tem ciclos de desenvolvimento. Na revista Boa Nova da NBV, ano 1, número 4 de 1956, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e repouso. Ele chama os ciclos assim, olha, tem um período de muita movimentação, depois tem um período de calmaria. Depois volta a um período de muita movimentação, depois nova calmaria. E esses ciclos vão se alternando. Cada período de atividade e de repouso pode ser calculado aproximadamente em 260 mil anos. Um ciclo desse de movimentação dá mais ou menos 260 mil anos. Atravessando o período de repouso, a vida vai se organizar. Aí, movimento. Nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que desses 260 mil anos, entre 60 e 64 mil são empregados na reorganização dos pródromos da vida. Então, cada ciclo de 260 mil anos tem uns 60, 64 mil anos que está mudando a condição da vida material. Dá aquela avalanche, vai mudando tudo, aí tende a acalmar, depois entra num período de mais brandura e estagnação. Depois outro ciclo desse movimento. Depois desse período de organização, temos grandes transformações de 28 em 28 mil anos, provocados por esse primeiro período. Depois do período dos 64, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Então, depois do primeiro período, que foram de grandes movimentações telúricas na Terra, nós temos duas raças. Logo na sequência,
Podemos considerar a raça lemuriana como portadora de uma inteligência mais avançada e detentora de valores mais altos. Após a raça lemuriana, veio a raça Atlante. Outros 28 mil anos de grande trabalho, onde a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Nós estamos agora nos últimos períodos da raça ariana, que é a raça da sequência. Agora está se extinguindo o período da raça ariana. Significa que nós vamos ter uma outra grande movimentação para a formação de uma nova raça, que deve estar se aproximando. Então, são esses ciclos. Você, depois do primeiro pacote de 64 mil, você teve 2 de 28 mil, depois mais 2 de 28 mil. Onde entrou a raça lemuriana, depois a raça Atlante, depois a raça ariana, e a gente está fechando aqui, porque isso vai mais ou menos até o final do terceiro milênio. Mais ou menos, né? E aí, ao longo desse milênio, começa a se extinguir a raça ariana e começa a surgir uma nova raça. Ok? A gente pode dividir esse pedaço da raça ariana em 4 ciclos menores de 7 mil, né? Então, a fase do crescimento foram os primeiros 7 mil. Então, você vai ter 2 períodos crescendo, um muito de crescimento, outro de crescimento um pouco menor. Depois, 2 períodos de decrescimento de mais 7 mil anos. Tudo que a gente percebe nas escrituras dizem respeito só ao último período da raça ariana. Só o último. Porque desde a invenção da escrita só tem 5 mil anos. E a gente está vivendo os 7 mil anos finais dessa raça. Então a gente pegou um pedacinho ainda antes da formação da escrita, está seguindo esses 5 mil anos que foi até agora, e tem mais aí o finalzinho para pegar esse final do terceiro, do segundo para o terceiro milênio. Ok? Esse é o período que a gente está vivendo. Nós estamos nos últimos 1000 anos do ciclo da raça ariana. Então, vamos para mais um resumão. Existe um momento melhor, mais adequado para fazer a movimentação. Esse momento não é aleatório. A gente viu que tem efeitos que são mais fortes ou mais fracos a depender da proximidade ou do afastamento de alguns orbes. Os fenômenos de degredo ou de expurgo vão sempre acontecer aproveitando os momentos de proximidade. Então o expurgo não acontece num instante aleatório. Não é assim, acho que agora está bom, então faz o expurgo. Não é desse jeito, não. Ele vai aproveitar a movimentação de grande quantidade de espíritos quando estiver próximo o orbe que tem condição de receber esses espíritos. É aí que você vai fazer a migração. Então esse efeito vai acontecer por proximidade. E isso facilita essa migração de um lugar para o outro. Além disso, as alterações vão acontecer na psicosfera, no melhoramento genético, para que isso permita a formação da nova raça. Então, essas duas coisas vão acontecendo em paralelo. Já está acontecendo, né? Essa movimentação está acontecendo desde metade do século passado. Só que as pessoas pensam que é feito apagar a luz ou acender a luz. Vai dar um clique aqui e pronto, sumiu todo mundo, transformou todo mundo. E não é assim. Esse fenômeno acontece ao longo de séculos. Isso demora muito. Então nós já vamos beirando aí 70, 80 anos que o fenômeno começou. Ok? Surgirá uma nova raça mais adequada aos padrões do mundo de regeneração. Vai surgir uma nova humanidade, sem tantas doenças congênitas, sem deformações, mais capaz de refletir a beleza da criação.
Por fim, também vão acontecer mudanças físicas, geológicas e climáticas. E parece que as pessoas só enxergam isso. Mas é preciso entender que essas mudanças vão objetivar principalmente possibilitar uma melhor ocupação do orbe pelos novos habitantes. Queria deixar uma coisa importante para vocês entenderem. Nós temos um problema grave acontecendo na humanidade da Terra. Por falta de vontade para entender as leis divinas. E isso acontece até com os espíritas. Veja bem, a nossa energia tem sido fundamentalmente direcionada para coisas materiais. Os nossos objetivos, os nossos propósitos, o grande direcionamento do planeta é voltado para conquistas materiais. Seus objetivos de vida, seus sonhos, são de conquistas materiais. Aí eu tenho uma pergunta para você. Depois que você começou a entender alguma coisa da doutrina espírita, a verdadeira vida está no mundo material ou no mundo espiritual? E como é que você tem gastado ao longo de toda a história do planeta quase toda a sua energia com conquistas materiais? Você entendeu? O importante é desenvolver a ciência para tratar do corpo. Eu preciso de maquinário e equipamento para mover a matéria, para transformar a matéria. E até agora, a gente quase que nada conseguiu refletir sobre o que não é material. Muito pouco. Então, muita energia colocada nisso. Mas lembrem-se, o que está acontecendo agora vai ter mudança material. Lógico, vai ter mudança física. Mas o propósito da transição não é promover a mudança física. Lembra lá dos primeiros slides? A progressão dos mundos acontece simultaneamente, de forma física e moral. Não é assim? E moralmente acontece em função da mudança do estado de amadurecimento dos espíritos ligados ao planeta. Então, há um esforço muito grande para que isso se realize na Terra. Para isso acontecer, do mesmo jeito que vieram espíritos nos ajudar nas grandes mudanças, quando passamos de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, também começam a chegar muitas caravanas de espíritos para nos ajudar na transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Espíritos mais maduros, em comparação a nós, aí sim, nunca esqueça de dizer isso, em comparação a nós, muito mais evoluídos. Cuidado para você não se perder, para você não ficar se iludindo com as coisas. Não que quando morrer eu não quero ir para o umbral, não. Eu quero ir para nosso lar. Não é assim, né? E nosso lar fica onde? No umbral. No umbral. Dentro do umbral. As colônias espirituais ficam dentro do umbral. Não tem um relato de uma cidade espiritual fora do umbral. Só diz assim, fulano mora num lugar diferente. Vê se André Luiz descreveu o lugar que a mãe dele mora.
Você acha que ele não conversou com ela? Sabe por quê? Porque está tão distante da sua realidade que você não vai entender se eu falar. É tão diferente que você não vai entender, não adianta explicar. Você só aprende coisas por similaridade. Tem uma historinha muito engraçada que fala de quando o Brasil foi descoberto. E aí os índios ficavam vendo aquela movimentação na chegada das grandes caravelas e viam o mar se movimentando. E todo mundo ficou assustado, porque tinham movimentações, grandes ondas transversais no mar. Ninguém nunca tinha visto isso. Elas não seguiam o fluxo natural. E o pessoal olhava para lá e via aquele negócio balançando para um lado e para o outro. Até o pajé chegar e disse assim, não, é que ali tem um barco grandão. Aí ele, um barco grandão. Aí as pessoas começaram a ver as caravelas. Se você não tiver uma ideia do que é, você não vê. Aquilo não existe. Eu não consigo transmitir a ideia para você, porque você faz isso por associação. Então eu não consigo explicar para você algo que você nunca viu, algo que você não entende. Você vai formar uma imagem completamente distorcida e diferente do que na verdade é. Você não tem parâmetro. Então não dá para contar para você uma coisa que você não tem parâmetro. E esse é o ponto. Aí só dá para a gente entender até o umbral. E olha só, desculpa, eu não queria trazer tanta informação assim. Mas, normalmente, o umbral é um estado mais avançado do que o plano físico. Há alguns anos, algumas décadas. As cidades espirituais estão centenas de anos na nossa frente. Por isso que não dá para a gente entender. Então, você trazer alguma coisa do umbral já é um negócio difícil. Porque lá está décadas na nossa frente. É uma realidade muito diferente. E isso serve para as duas coisas, porque a realidade lá é distorcida com a fonte das nossas emoções, nossos desejos, a nossa necessidade de satisfazer as sensações. Então pensa num negócio que tem uma capacidade de desenvolvimento muito maior e um potencial de distorção maior ainda. Então aquilo é um perigo. E isso acontece. O que a gente precisa fazer aqui agora é quebrar isso. E para isso, para ter essa mudança significativa, precisa de gente com a mente mais oxigenada, capaz de ter tanta convicção na vivência do bem que vai nos contagiar. Nós seremos arrastados pela força do exemplo. E por isso deve se formar esse grande pacto da vivência no bem. Afinal de contas, o planeta ainda não recebeu nem de longe a quantidade de habitantes que é capaz de absorver. Tem muito lugar que pode ter gente e que não tem ainda. Agora chegou? Deu uma iluminada, mais ou menos? A transição marca um momento ímpar no curso do nosso desenvolvimento. Criar o ambiente para a nova era é algo extraordinário e campo de grandes realizações. Por isso, senhores, compete a cada um entender melhor os eventos que estão se desenrolando ao nosso redor. E, principalmente, como é que nós podemos nos unir aos grandes luminares do cosmos para a construção do mundo de regeneração. E, para encerrar, eu queria trazer a mensagem do Manuel Filomeno de Miranda no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Ele diz assim: todos devemos estar preparados para os acontecimentos que sucedem, mesmo aqueles que constituem desdita, padecimento e angústia. No íntimo do ser, no entanto, estão os mecanismos de solução, que devem ser acionados mesmo antes de surgirem como emergência na sua função. Outro sim, também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor.
em razão do nosso aperfeiçoamento moral. Nossos olhos, portanto, devem também ser postos nas venturas que nos aguardam, anelando dádivas de amor e plenitude que nos serão concedidas desde agora. Essa realidade, porém, dependerá exclusivamente de como nos comportemos e contribuamos para apressar ou retrasar os dias formosos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para atuar verdadeiramente comprometidos com o processo de mudança, ajudando os amigos espirituais na transformação desse mundo, para que ele se torne verdadeiramente um lugar da vivência do amor e da prática do bem. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.